Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum, terça-feira, por litúrgica verde. Santo do dia. São Sebastião, o soldado martirizado. São Sebastião nasceu em Milão, ali numa região de Narbonne, na Itália, no século III. Ele, desde cedo, era muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça, do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e seus irmãos. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sendo soldado do Império Romano e sem que as autoridades soubessem, nesse tempo, e temos que lembrar que o império do Diocleciano perseguia a igreja e os cristãos, ele, como soldado, ele protegia, porque o imperador, antes das batalhas, ele exigia que alguns soldados adorassem os seus deuses, né? E São Sebastião também não concordava com isso, porque adorar era somente a Deus, somente a Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Então, muitos eram perseguidos e ele, exercendo aí a sua função de autoridade ali dentro do exército romano, ele protegia essas pessoas, dava-lhe conforto, visitava na prisão, orava com eles. Logo, logo, isso aí lhe trouxe consequência. O imperador ficou muito irritado com ele, né, e com o coração fechado, mandou prendê-lo a um tronco e servir de exemplo para os outros. E autorizou que lhe desse muitas flechadas, a ponto de que todos achavam que ele estava morto, né? De tanta flechada que ele levou. Mas, rapidamente, ele foi assistido por uma mulher piedosa, que o levou para casa, curou suas feridas. E ao recobrar aí a sua saúde, depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria que ele se convertesse a Jesus Cristo. Ele desejava o seu bem, né? E o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. Santo São Sebastião, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai matar-me. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu o ofereça à vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente este é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Samá, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel,
Mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosura aparência. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje é em Marcos, capítulo 2, de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. E Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que habitar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de Jesus. Jesus, sendo homem, Deus que se faz homem, né? Ele tem a pessoa divina. Então, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa consciência nós temos que ter. Embora a substância, Jesus, o corpo ali, Jesus, né, tendo aparência de homem, né, então, se cortasse ele, sairia sangue, como saiu na crucificação. Então, embora estivesse ali né, na substância corporal, não limitava a sua pessoa. A pessoa de Jesus é divina, então é Deus que se fez homem. Então, nós estamos diante de um homem, né, igual a cada um de nós em termos de substância, mas que as leis naturais lhe submetem. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas, Jesus tocava nas pessoas eram curadas, milagres, transformou o vinho, a água em vinho, né? Então, 5 pães e 2 peixes lhe foram entregue, ele, ao tocar nessa substância peixe e na substância pão, esse se multiplica ao ponto de alimentar 15.000 pessoas, mais ou menos, diante de 2 discípulos. Jesus, depois de agradecer, e tomando pão e tomando vinho, e agradecer,
sumiu diante deles e no mesmo instante apareceu lá para os apóstolos, isso depois de ressuscitar. Então, as leis naturais, vejam, se curvam diante da pessoa divina que é Jesus, né? Então, a pessoa divina, Jesus. Agora, se fez homem, substância, corpo, Jesus. Então, homem, mas consubstancial ao Pai, ou seja, na mesma substância da pessoa do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, estamos aqui. Aí Jesus está ali andando por um campo, e os seus discípulos estão debulhando trigo. Quem que já não fez isso ao passar num campo, ou então vai ali, colhe uma fruta e come, né? Está passando, vê um pé de goiaba, pega uma goiaba e come. É assim, eu mesmo já fiz isso, passar no campo e debulhar, pegar um pedacinho de trigo, mastigar um pouquinho, né? Então, isso é natural. Mas para criticar Jesus, um dos fariseus falou: epa, peraí, olha só o que vocês estão fazendo. Não é lícito trabalhar em dia de sábado, né? Não é lícito colher em dia de sábado e vocês estão colhendo, vocês estão debulhando trigo, que é isso? Né? Então, Jesus fala para este fariseu e falando também para todos. Peraí, você não entendeu nada? Davi teve fome, entrou no templo e pegou o pão que era da proposição, que era oferecido, e somente o sacerdote podia comer, mas como ele estava fugindo de Saul, estava com fome, ele pegou o pão e deu aos seus guardas, né, compartilhou para com os seus guardas e saiu. Por quê? Nós não podemos colocar as coisas serem mais importantes do que as pessoas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com estas regras, estas imposições que acabam se sobrepondo à pessoa. Então, Deus é sempre misericórdia, Deus é sempre acolhedor. Nós temos que acolher, nós temos que preparar as pessoas, promover as pessoas, inserir estas pessoas na misericórdia de Deus, sem que as regras se sobreponham à misericórdia de Deus. Deus é extremamente misericordioso. Olha, ao lado de Jesus foi crucificado dois malfeitores, ladrões, né? Então, não tem essa história de bom ladrão, mau ladrão, não tem. É ladrão, prejudicava pessoas, matava para roubar, ou, no mínimo, deixou algumas pessoas em situações muito difíceis. A pessoa luta, 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 trabalha, 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 vem outro e rouba. Então não tem bom ladrão, não existe isso. Mas veja ao extremo que chega a misericórdia do Senhor. Ao lado de Jesus, dois, ou da direita pede: Senhor, reconheço que tu és um homem digno, tu és o Filho de Deus, tu és puro, não merecia estar aqui. Nós somos ladrões, nós somos merecedores desse pecado, mas quando sou morrer, me leva contigo, Senhor, né? Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Então, Deus ali exerce sua misericórdia e Jesus voltando-se para o ladrão à sua direita, fala: ainda hoje entrarás comigo no reino de Deus. Então, veja que a misericórdia do Senhor, ela extrapola, nós não conseguimos compreender. Por isso que a igreja, ela fala de si mesma, que ela é incapaz de dizer que alguém está no inferno. Quem que a igreja disse que está no inferno? Quem? Né? Agora, a igreja proclama vários, milhares de santos, pessoas que já estão no céu. A isso sim a igreja consegue falar, né? Consegue proclamar que uma pessoa está no céu. Então, agora, no inferno, porque em Deuteronômio 32, no versículo 35, está escrito: somente Deus julga, somente Deus condena. A nenhum homem foi dada essa autoridade
de condenar ninguém. Nós não conseguimos condenar ninguém no inferno. Então aqui o fariseu e já está decretando ali, ó, vocês estão infringindo o sábado, vocês estão infringindo a lei, portanto vocês vão para o inferno, né? E Jesus responde para ele: opa, peraí, o sábado foi feito para o homem. E não o homem foi feito para o sábado. As leis foi feito para a salvação, não para condenar. Então, tudo é feito para a salvação. Nós temos que pregar a salvação. Então, nós temos isso na figura de São Sebastião, que foi o santo de hoje, né? É, mesmo o imperador mandando, prendendo ele ao tronco, dando várias flechadas, ele se recupera, ele retorna na presença do imperador para tentar convertê-lo, para tentar salvar tanto o Império de Roma e, e também o imperador. Então, a salvação, a misericórdia de Deus, nós darmos esse testemunho, acima de tudo, é fazer a vontade do Pai. Nós temos também aqui a primeira leitura de hoje, quando fala assim: vários irmãos de Davi foram apresentados a Samuel para suceder o rei Saul. Então o Senhor não escolheu, não, esse não é o que eu desejo. Mas ele pensando assim: nossa, esse aqui, o filho de Jessé, é vigoroso. Aí Deus falou assim: não olhe sua aparência, nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Eu não escolho segundo os critérios dos homens. Os homens veem a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Então, às vezes nós temos pessoas que estão à frente da comunidade, coordenadores de alguma pastoral, serviço, movimentos, né? Você fala assim: puxa vida, é, é, essa pessoa aparentemente não tem condições de ser um coordenador, mas Deus escolhe segundo o coração de Deus, segundo o desejo de Deus, né? Não é pela aparência, não é pelo currículo, não é porque alguém é doutor, mestrado, não é porque alguém possui um doutorado, não. São pessoas que Deus escolhe segundo a sua vontade. Na casa de Jessé, segundo a opinião do próprio pai e de Samuel, Davi não tinha condições nenhuma de ser ungido. Tanto que Jessé subtraiu Davi da presença, escolheu seus filhos mais bonitos, né? E Davi, então, por ser o mais moço, estava no campo, nem sentou-se à mesa. Foi necessário que Samuel o convidasse. Quando Davi entrou, Samuel logo já teve no coração: é esse, levanta-te e unge esse rapaz, porque é esse que o Senhor vosso Deus escolheu para substituir Saul. Está vendo? A escolha segundo Deus. Então, quando você for convidado para algum serviço na pastoral, no movimento de serviço, saiba que você é uma escolha segundo a vontade de Deus. Então, Deus está sempre nos motivando, somos escolhidos segundo a vontade de Deus. No Salmo 88 tem um responsório que fala assim: ó, ele então me invocará, né? Quando nós somos escolhidos, nós passamos a invocar a Deus. Ao sermos escolhidos, também estaremos sob a crítica das pessoas, como acontece aqui no Evangelho. O Evangelho fala: o fariseu critica o próprio Cristo, né? O próprio Jesus e seus discípulos, por estar ali passando no campo e debulhando no trigo, né? Então, esse tipo de crítica não pode nos neutralizar. Será criticado quando estiver à frente. São Sebastião também, além de crítica, recebeu flechada, se receberá flechada também na família, dentro da própria igreja, mas o que importa, a exemplo de São Sebastião, é voltar e tentar converter o imperador. É voltar e, mesmo se recebendo flechada pelas costas, né, mesmo recebendo críticas, voltar e testemunhar Cristo Jesus dentro de casa, na igreja, na rua, no trabalho, aonde quer que seja. Então, que o Senhor esteja conosco
e derrame sobre nós o Espírito Santo, para que, renovados no Senhor, consigamos força para fortalecer o nosso tornozelo, nosso joelho, diante do Senhor e continuar a nossa caminhada para a nossa salvação e a salvação daqueles que o Senhor nos confiaram. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Isso tem uma passagem em 1 Coríntios 9,16. Se não evangelizar, se não servir ao Senhor, de que importa a vida? Qual é o sentido da vida se não é servir ao Senhor? E queremos te fazer um convite. Venha servir ao Senhor, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, este ensino, esta oração, para que mais corações possam então compreender a vontade de Deus a partir da reflexão da palavra, da liturgia da palavra, quando nós refletimos o santo do dia, a primeira leitura, Salmo, segunda leitura, o Evangelho, né? Fazemos aqui uma reflexão, é a igreja fazendo seu apelo em Cristo Jesus, para que sejamos servidores de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.